Então hoje no quadro Além da Caverna é hora de falar sobre O Máscara, lançamento da editora Pipoca Nanquim. Então tá aí, meus amigos, novo lançamento da editora Pipoca Nanquim, encadernado grandinho esse aqui, com mais de 300 páginas, capa dura, material bem bonito na verdade. Eu até vou dizer pra vocês que o preço que estava sendo feito na pré-venda, que tinha aquele 30% de desconto costumeiro da editora Pipoca Nanquim, tava aceitável, sabe? Nem aceitável, tava um bom preço para um material desse quilate aqui. O formato da edição é o 17 por 26 centímetros, tem capa dura com verniz localizado, 380 páginas coloridas, miolo em papel couché brilho 90 gramas, R$ 84,90 é o preço, mas quem pegou na pré-venda já pegou com esses 30% de desconto que eu falei. E só dando um panorama em relação ao Máscara, meus amigos, o personagem foi criado em 1982 por Mike Richardson, que viria a fundar a editora norte-americana Dark Horse em 1986. O personagem apareceu pela primeira vez no fanzine em 1985 e depois em algumas edições da revista Dark Horse Presents em 1987, porém com algumas diferenças. Porque a primeira versão, a preliminar do personagem, que era na verdade The Mask, não com M-A-S-K, mas sim M-A-S-Q-U-E, tinha uma máscara que era parecida com uma caveira, não tinha um humor acentuado que a gente viria nos quadrinhos posteriormente do Máscara, sendo bem diferente daquele personagem que a gente começaria a ver a partir ali de 1988. Foi então em 88 que o criador do Máscara, o Richardson, resolveu redefinir o personagem e chamou então o artista Chris Warner para conceber seu visual definitivo. E aí sim veio a dupla A Curdy Monkey para criar as novas histórias que estão contidas neste encadernado. A edição da Pipoca Nanquim traz 3 minisséries, que é o Máscara, de 1988 a 1991, o Retorno do Máscara, de 92 a 93, e o Máscara Contra-Ataca, lançado em 1995. E o personagem Máscara, hoje em dia, é muito conhecido por qualquer pessoa que curta cultura pop, que assistiu filme, que leu quadrinho, coisa do tipo. Muito por causa do filme de 1994, estrelado pelo Jim Carrey, que foi realmente um sucesso, que marcou a carreira do Jim Carrey e trouxe esse personagem para o estrelato. E se você conhece o personagem Máscara por causa do filme, talvez lendo esse quadrinho aqui você vai ver algumas cenas do filme que foram baseadas nos quadrinhos. Tem algumas coisas que são bem iguais. E bem igual talvez não seja o termo correto, meus amigos, porque o filme é uma comédia. Já os quadrinhos têm um humor, têm um tom ácido, mas a violência é gigantesca. E eu acho que todos os reviews envolvendo Máscara vão falar isso, meus amigos. Mas não tem como não deixar de falar isso, porque ele tá lá. É uma característica muito gritante se você faz comparação do filme com o quadrinho, e você precisa fazer essa comparação para trazer suas impressões. Até porque a maioria das pessoas que tiveram o primeiro contato com o Máscara, no Brasil pelo menos, eu acredito que foi por causa do filme. Mas qual que é a premissa desse quadrinho ou dessas minisséries? Basicamente, uma misteriosa máscara comprada em um antiquário pelo neurótico Stan Ipkiss lhe concede poderes limitados de um personagem de desenho animado. Longe de ter o comprometimento de um autêntico super-herói, Stan prefere se dedicar a uma vingança pessoal que custará sua sanidade e o colocará em uma violenta rota de colisão com a polícia, com a máfia, repleta de caos, homicida, loucura e explosões. E tudo vai piorar quando a estranha máscara começa a passar de mão em mão e cada um dos portadores tem um destino diferente para os seus incríveis poderes. Isso talvez seja um dos pontos que pode diferenciar bastante do filme, essa questão da máscara não ter um portador fixo, não ter um protagonista fixo esses quadrinhos. São 3 minisséries, em cada minissérie a gente vai vendo um novo personagem se transformar no Máscara. E o que é importante deixar claro aqui é que o personagem não é chamado de O Máscara, ele é chamado de Cabeção, Big Head. Isso já é uma diferença que é importante colocar aqui, né? Porque nós temos aqui um personagem sendo interpretado de outra maneira, né? Quando você tem o Stan Ipkiss lá no filme, com todo o seu lado meio nerd, que é fã de desenhos animados, usando a máscara e tendo todo um papel com a máscara e trazendo muita comédia ao personagem, a gente vê uma coisa diferente envolvendo os quadrinhos. Porque aqui no momento que o personagem Stan Ipkiss começa a ser o portador da máscara e começa a usar ela, as coisas vão se caminhando para um lado diferente aqui. E aí que entra essa questão da violência. Porque o Stan Ipkiss, dentro dessa trama da primeira minissérie, é uma pessoa que é abusada moralmente, tem problemas de bullying, tem problemas com qualquer pessoa que ele passe ao lado,
tal qual um pouquinho que nem o filme. E aqui também, no quadrinho, tal qual o filme, o Stanley vai usando um pouco da máscara para meio que fazer desforra em relação a essas pessoas que maltrataram ele. E essa desforra é regada de muita violência e sangue. Sangue pra caramba. Inclusive tem alguns momentos aqui que as páginas, na primeira minissérie, emulam o respingo dos sangues entre as sarjetas. Realmente o quadrinho quer trazer essa violência gráfica pra você. E essa pontuação da violência, meus amigos, pra mim foi algo que me chamou a atenção talvez para um outro lado envolvendo as histórias do Máscara. Porque o Máscara geralmente a gente liga realmente com a comédia. Mas pra mim, lendo esses quadrinhos, eu pensei, porra, o Máscara daria um bom filme de terror, daqueles filmes terror gore porn, sabe, onde tem tripas sendo destruídas, tipo filme de zumbi, assim, sabe, que quando você vê, tipo, The Walking Dead, ou os filmes clássicos do Romero, assim por diante, você vê aquela violência gráfica de pessoa comendo literalmente outra pessoa, sangue, tripas e etc. Você vai ver isso nesse quadrinho do Máscara, pelo menos nessas primeiras partes aqui. E é o tipo de terror que eu gosto de ver, né? Quando eu assisto filmes de terror e curto este gênero, é para assistir esse tipo de filme, ou um filme slasher ou coisa do tipo. Eu não sou muito fã daqueles filmes de terror de fantasmas e assim por diante. Mas esse terror que a gente pode ver um pouco aqui nesses quadrinhos do Máscara, é uma coisa que me atrai, que me chama a atenção. E o gore porn que eu digo é porque realmente assim, além de nós termos ali um Máscara metralhando pessoas, arrancando pedaços de pessoas e assim por diante, a própria maneira do Máscara se portar é uma coisa bizarra e tende ao tipo, meu Deus, pra que isso, Máscara? Que, por exemplo, o Máscara tem um poder aqui, que talvez não foi muito explorado, por exemplo, nos filmes, que é ele poder se disfarçar de qualquer pessoa. O Máscara, claro, tem os poderes ilimitados dele, mas ainda assim esse é um poder que a gente não tinha visto até então, pelo menos não tinha visto. E quando ele se disfarça de uma pessoa e vai voltar a ser o Máscara, ele não simplesmente se transforma de novo no Máscara, ele literalmente arranca a cara com sangue saindo, com a pele assim, sabe, tipo meio que elástica assim, desgrudando do rosto do Máscara, né, ou do cabeção, causando assim uma impressão, eu não digo ruim, mas que tipo te deixa meio caralho, esse personagem é complicado, hein? Então isso que me fez abrir os olhos para talvez considerar, quem sabe um dia, porra, seria legal ver um filme do Máscara, mas no gênero terror. Eu acho que ia ser muito tenso, até porque nos momentos que a gente vê o Stanley Ipkiss sendo cabeção e cada vez mais ficando maluco e partindo para matar policiais e assim por diante, a gente consegue ver o medo dos personagens que vão enfrentar o Máscara e você entende que, putz, os bichos estão ferrados. Tanto é que tem alguns momentos do quadrinho que os próprios policiais falam, pô, tem que prender o cabeção, a gente vai morrer, não tem como enfrentar esse cara. Esse cara é imortal, sei lá qual que é o lance dele. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção nessas primeiras partes do quadrinho. Com o passar das minisséries, lá pela terceira minissérie, que já é em 1995, já depois do filme, a gente vê essa violência diminuída, pendendo mais pra comédia, assim. Que na terceira parte foi o momento que eu mais ri no quadrinho aqui, ou pelo menos no encadernado da editora Pipoca Nanquim. Tem momentos bem engraçados ali, são 4 portadores diferentes que nós temos na terceira minissérie. E por mais que possa parecer estranho você ter um personagem que tenha poderes ilimitados, o que eu acho interessante também na obra aqui é que é apresentado um antagonista pro Máscara, que é o Walter, que é um cara grandalhão que tem vários problemas, na minha opinião, porque é um cara que ele é sissudo, ele não fala nada durante o quadrinho todo, mas é a única pessoa que consegue se opor ao Máscara. Não só se opor ao Máscara, mas também, de certa maneira, derrotar em alguns momentos. Então ele acaba sendo um grande antagonista e dando, digamos assim, um tom interessante para as histórias, para não ficar numa mesmice, digamos assim, de um Máscara sempre derrotando todo mundo, acabando com todo mundo. Esse personagem, esse antagonista é introduzido mais pra frente, ali nos momentos onde o Trent Calloway tá vestindo a máscara. E é interessante o personagem em alguns momentos. É um personagem que ele é bizarro porque ele fica se automutilando, ele fica passando a faca na cara, ele prega pregos na mão também. É um personagem que realmente é bizarro tanto quanto Máscara, eu diria. E talvez aqui uma das metáforas, talvez óbvias ou não, vai da sua interpretação, é a questão da máscara ser tipo uma droga realmente, né? Porque a máscara ela ressalta o que, digamos assim, há de melhor e talvez o que há de pior numa pessoa, né? Ela se sente alguém soberba a ponto de fazer aquilo que ela tem reprimido em si.
só que de tanto a pessoa usar a máscara, ela vai se consumindo em relação àquilo e vai causando barbaridades. Vai desde o Stanley, vai desde o Tenente Calloway, tem a namorada do Stanley, que é uma personagem importante durante a trama, que também ressalta essa questão do vício que a máscara causa, e os outros personagens mais pro final também tem esse lado de ter problemas com a máscara, né, e evidenciar que realmente ela tem esse poder satisfatório no começo, mas que esse poder vai corrompendo. Então é interessante esse fato, a influência da máscara no Stan Lipkins, a influência no Tenente Calloway, a influência nesses personagens, mais pro final esses 4 adolescentes. É um plot que traz uma dramaticidade em relação à construção dos personagens aqui. E eu acho que esse ponto da máscara ser uma espécie de droga, ele tem muito mais influência na parte que envolve o Tenente Calloway. Ali é bem evidente essa parte, é bem evidente essa construção com o personagem. Por mais que a última minissérie do quadrinho seja mais pendendo para comédia e não seja tão violento, eu acho que ainda assim tem coisas interessantes como a psicodelia que a máscara causa em relação a esses personagens, principalmente num personagem que é mais drogado que tem ali. Eu acho que quando esse personagem especificamente usa a máscara, a parte dele é a mais louca de todas, porque nós temos esse lance do máscara se disfarçar de alguém. E nesse momento o máscara se disfarça da pessoa que está usando a máscara. E todo mundo fica uma psicodelia gigantesca. Então é interessante como, por mais que não tenha violência, ainda assim os autores conseguem trabalhar esse lado diferente da psicodelia envolvendo a própria máscara. E por fim, meus amigos, do trabalho que o John McCurdy fez aqui, que é o roteirista, e o Doug Mahnke fez aqui, Doug Mahnke muito conhecido pelos quadrinhos do Batman especificamente, e muito recentemente por causa do Detective Comics também, ou mesmo outros momentos onde o Doug Mahnke trabalhou com o Peter G. Tomasi em Batman, a gente vê um trabalho desse roteirista e desenhista muito interessante aqui no Máscara, e você vê a evolução tanto da escrita quanto do desenho. Você vai vendo que a narrativa da história vai melhorando com o passar dos anos, de 89 até 95, você vai vendo o design dos personagens do Doug Mahnke evoluindo de uma maneira interessante, e a própria maneira como você vai lendo a história vai melhorando com o passar do tempo, né? No começo as histórias elas parecem um pouco mais cruas, mais voltada para essa parte da violência, sendo algo mais gráfico para o leitor, e com o passar das histórias você vai vendo uma narrativa um pouco mais fluida, um pouco mais agradável, trazendo, por exemplo, essa psicodelia, não sendo tão violenta. E eu vou dizer para vocês assim que eu não diria assim que uma parte é melhor que a outra. O começo, o meio ou o fim, um é melhor que o outro. Eu acho que cada momento do quadrinho tem a sua excelência, eu diria, sabe? Trabalhar o Máscara como algo terror é interessante no começo, trabalhar essas questões mais psicodélicas no final é interessante também. Eu acho que um dos pontos legais desse encadernado aqui da editora Pipoca Nanquim é você perceber a evolução da narrativa desses dois autores. Eu acho que foi um ponto positivo em relação a isso, acaba sendo uma experiência legal para o leitor. Para mim foi interessante, eu gostei de ver isso. E no mais, acho que ter os quadrinhos do Máscara sendo lançados pela primeira vez no Brasil pela editora Pipoca Nanquim ainda, foi algo que eu acho que vai ser muito bacana para quem é fã de quadrinhos, porque é um personagem que ele é famoso no meio, é um personagem que é interessante, é um personagem que tem bons autores escrevendo, então é um prato cheio para quem gosta desse tipo de história, para quem gosta desse tipo de história maluca, para quem gosta de uma história voltada para violência e para o terror, e assim por diante. Eu acho que realmente é um quadrinho para quem curte muito a nona arte e quer ver um personagem que é muito importante dentro da nona arte. E por fim, meus amigos, eu já falei aqui no canal do crossover do Batman, na verdade do Coringa com o Máscara, né? E lendo esses quadrinhos eu vejo que se perdeu um pouco o potencial nessa minissérie do Coringa e o Máscara juntos, porque aqui você vê no quadrinho da editora Pipoca Nanquim que a violência do Coringa usando a máscara poderia ser bem pior. Poderia ser algo bem cabuloso mesmo, mas acaba não sendo tanto explorado, não talvez por causa dos roteiristas ou coisa do tipo, mas porque, enfim, a DC não permitiria que o Coringa com máscara fizesse barbaridades muito violentas e que fosse, sei lá, 18 anos para cima. Mas ainda assim fica talvez uma possibilidade de a gente imaginar como é que seria realmente o Coringa usando a máscara do Máscara. Então no fim, para mim é uma leitura que me satisfez, eu gostei de vários pontos aqui na minissérie, das minisséries na verdade. É uma leitura que eu recomendo para você dar uma olhadinha quando você puder adquirir, meus amigos. Dá uma olhadinha quando você puder, meus amigos. Dá uma olhada nesse material, porque eu acredito que vai valer a pena para você. E agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você já leu o Máscara, se você curtiu, se você teve as mesmas impressões que a minha ou não.
Bem como aproveita e curta esse vídeo, compartilhe com os amiguinhos. Se você tiver interesse em comprar o quadrinho do Máscara, o primeiro link aqui da postagem fixa será para a loja da Amazon, onde você pode adquirir ele, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo ou nova. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. See ya!